Seminarista Romário. Glória a Deus. Eu já cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Podem permanecer assentados à vontade. Hoje eu quero meditar com os irmãos nos Salmos de números 41, Salmos capítulo 51, perdão. Salmos capítulo 51. Glória a Deus. Se eu fosse dar um tema para essa palavra que o Senhor colocou em meu coração nessa noite, seria: nós precisamos abandonar os nossos pecados. É um tema bem forte. Nós precisamos abandonar os nossos pecados, mas é justamente isso que vai fazer com que cada um de nós tenhamos comunhão com o Senhor. Porque o Senhor, Ele é santo e Ele não tem prazer nos nossos pecados. Quando Ele entregou Seu Filho Jesus na cruz, foi para que cada um de nós pudéssemos ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro e pudéssemos ceiar, como tem sido durante todo o dia de hoje, durante esse domingo. Já foi 3 ceias, né? 2. Terceira agora. E o Senhor tem nos feito lembrar durante esse dia de onde Ele nos tirou e onde Ele tem colocado nós nesse dia de hoje, que é na Tua presença. Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por Teu amor, por Tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo de alegria. E os ossos que esmasgaste, ô palavra difícil, vamos lá, exultarão e esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor das palavras, aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergues os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, da oferta queimadas e do holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Feche os olhos comigo, vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que será ministrada. Pai, que o teu Santo Espírito venha falar ao nosso coração nessa noite, Pai. Ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, se manifeste em nosso meio, Pai, com a tua salvação nessa noite. Em nome do teu Filho Jesus, é o que eu te peço. Amém. Em contraste com a vida de Davi, Davi vai estar escrito em Atos capítulo 13, versículo 22, diz assim:
Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo que for da minha vontade. Antes de Davi, já tinha o rei Saul. E o rei Saul, ele recebeu a missão de Deus, está lá no 1 Samuel capítulo 15, de derrotar os inimigos do Senhor e eliminar todas aquelas pessoas que estavam lá adorando outros deuses e fazendo tudo que desagrada ao Senhor. Então, ele foi, mas ele teve medo de morrer e não cumpriu aquilo que o Senhor havia pedido ele. E nesse texto vai dizer que ele não obedeceu ao Senhor, ele até confessa, como nós lemos aqui em Salmos 51, Davi também confessa um pecado, mas diferentemente de Davi, Saul ele confessa, mas sem um arrependimento verdadeiro no coração dele. A única coisa que Saul tinha naquele momento era uma preocupação com a sua própria imagem. Ele queria que as pessoas o reconhecessem. Portanto, Saul ele quer oferecer ao Senhor sacrifício, mas Deus não queria somente aquele sacrifício dele levar algo até o santuário, mas ele queria aquilo que nós vimos que Davi entendeu. Após o pecado de Davi ele fala que Deus não quer sacrifícios, mas que ele quer um coração quebrantado. É isso que o Senhor tem esperado da sua igreja, tem esperado das pessoas que têm vivido de qualquer maneira. Ele tem esperado de nós, não um sacrifício, não querer transparecer uma coisa que nós não somos, mas Ele quer que dentro de nós, o nosso coração se renda a Ele. Porque o maior sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para cada um, o maior sacrifício Deus fez. Uma vez eu ministrei que Deus ele fez o maior investimento. O primeiro investidor foi Deus. Ele investiu em amor. Quando diz lá em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira, Deus estava ali investindo em amor. Todo investidor, ele espera receber um lucro. E o lucro que Deus quer, na realidade, nem é ele que vai ganhar. Deus ele investe, mas ele investe e você que ganha a vida eterna. Eu que ganho. Quando Deus ele investe em amor, ele faz seu primeiro investimento para a humanidade, é nós que ganhamos. Nós ganhamos a salvação. E nós devemos ser como Davi. Nesse aspecto de quando Deus olhar para cada um de nós, ele dizer: ali está um servo, segundo o meu coração. Ali está uma mulher, segundo o meu coração, um homem, segundo o meu coração. Eu defini pelo menos 6 pontos que nós devemos ter semelhantes a Davi. O primeiro ponto é que nós devemos aprender com essa história de Davi. Lembrando que esse Salmo 51, quando Davi ele faz essa oração, ele está aqui se arrependendo do seu pecado, que está lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12, onde Urias sai para a batalha. Aí Davi está na sua casa, na sua morada, de manhã no seu lazer, né? Aí ele levanta e sai assim, e vê lá Batseba, na minha versão diz Batseba, tomando banho. E ali ele tinha 2 opções. Como ele era um rei que Deus levantou para substituir Saul, ele tinha a opção de ver e sair correndo, como lá no Velho Testamento, José tinha a oportunidade de pecar, mas ele não quis pecar contra o Senhor dele e contra Deus. Então Davi poderia ter a mesma atitude. Só que Davi, ele fez como nós temos feito ultimamente. O pecado foi apresentado diante de Davi. E Davi, infelizmente, ele cedeu a esse pecado, a essa tentação. Ele vai e deita com Batseba, enquanto Urias está na guerra. E
Batseba fica grávida dele. E ele é tão argiloso nesse momento, nem parece um crente, que se converteu de verdade, que ele fala para Urias deitar com a esposa dele, pois ele já sabia que a Batseba estava grávida e queria que Urias deitasse com ela para que passasse que o filho não era dele. Então ele pegou a mulher do cara e ainda falou para o cara, vai lá, quando o cara volta da guerra, deita com a sua esposa, já ardilando lá, achando que poderia esconder o pecado dele. Mas graças ao bom Deus que não há nenhum pecado que fica escondido. A gente pode tentar maquinar, mas uma hora ou outra o nosso pecado vai ser descoberto. Eu ouvi uma frase no seminário que diz assim, o seu pecado vai te achar. E literalmente, o seu pecado vai te achar. Nós precisamos abandonar os nossos pecados se queremos ter comunhão com o nosso Deus. Nós precisamos ser pessoas segundo o seu coração. Mas isso aconteceu com Davi. Ele estava firme, mas ele tropeçou. Mas ele vai e confessa. Ele já começa o Salmo 51 dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Depois de tudo isso, Deus se revela a ele, através do profeta Natan, se não me engano. E aí ele vai e entende. Natan conta uma história para ele, de uma pessoa que havia pecado, e Davi, ele sabe o que é certo. Ele sabe o que deveria ser feito naquela situação. Aí Davi vai e fala para aquela pessoa, fala para o Natan, estou parafraseando. Se a pessoa, vamos supor, estrupou, ele merece morrer. Se a pessoa matou alguém, essa pessoa que matou também merece a morte. Davi mostrando que ele sabia o que era justiça, o que era certo. Então Natan vira para Davi e fala, Davi, essa pessoa é você. Essa foi a forma que Deus teve para revelar o pecado de Davi. Deus não chegou de cara e falou, Davi, tu fez isso, isso, isso. Não, Deus mostrou uma situação para Davi ver que ele sabia o que era certo. Davi não era nenhum louco. Nós não somos nenhum louco. Deus, às vezes, ele vai chegar na gente e nós vamos ver uma situação e ele vai falar, a gente vai na nossa justiça, porque Deus, ele coloca na nossa mente o que é certo e errado. Nós sabemos o que é certo e errado. Nós podemos não conhecer de pé, mas todo mundo sabe que se você colocar o dedo na tomada, tu vai tomar um choque. Então tu sabe o que é certo e errado. E Deus, nessa sabedoria de Deus, sabendo que Davi tinha conhecimento e sabendo que nós temos conhecimento do certo e errado, ele chega diante de nós e mostra a situação. E nós vemos que nós erramos. Mas nós devemos aprender com Davi a quebrantar o nosso coração diante do Senhor. A quebrantar o nosso coração diante de Deus. Não devemos ser como Saul, que se preocupava com as pessoas. Na realidade, o que Saul tenta fazer não se quebranta como Davi. O que Saul tenta fazer é oferecer um sacrifício, ou seja, ele quer pagar pelo pecado dele. E é isso que nós tentamos fazer com Deus. Muitas vezes nós tentamos negociar com Deus. Nós sabemos que nós estamos errados, mas nós falamos para Deus, eu vou fazer isso, Deus, aí você me perdoa. É engraçado que muitas pessoas, elas falam isso abertamente. Elas reconhecem o pecado delas, mas elas negociam com o tempo. Elas pensam que pode estar viva amanhã, mas a palavra diz que a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe daqui a 5 minutos. Deus pode voltar, Jesus pode buscar a igreja. Mas as pessoas têm negociado com o pecado. As pessoas têm dito para Deus, eu vou viver dessa maneira. E quando eu tiver, sei lá, com 30 anos, que eu já vivi tudo, a imoralidade toda, todo o pecado que tem no mundo,
aí eu vou servir a Deus. Mas Deus, ele não quer pessoas que negociem com Ele. Ele quer pessoas que se rendem a Ele, que se rendem à sua palavra, ao seu evangelho. Ele não quer pessoas que se sacrifiquem, porque o maior sacrifício foi Jesus quem fez. Quando Deus investiu por amor na nossa vida, Ele se sacrificou ali na cruz. Ele deu o seu próprio sangue. Ao momento que Jesus está orando, Ele ainda nem havia sido, nem havia apanhado. Mas na oração o pecado era tão grande que estava caindo sobre Jesus, a ira estava caindo ali, Jesus soa gotas de sangue. É um estresse tão grande que Jesus passou por causa dos nossos pecados, por causa de tudo aquilo que nós fazemos, que não agrada. E ainda assim, nós vamos lá e fazemos. Gênesis 4:7 está escrito assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Jesus falando para Caim. Jesus viu o sacrifício de Abel e se agradou. Deus viu o sacrifício de Abel e se agradou. Viu o sacrifício de Caim. Abel dá dos legumes, Caim dá da carne. Aos nossos olhos, nós vamos pensar, carne é muito melhor. Carne é top. Eu mesmo adoro uma carne. Então, nós vamos pensar assim. Porque quando nós olhamos para Deus, a gente não pensa com a visão de Deus. Nós pensamos com a nossa visão terrena. Então, nós vamos pensar, Caim deu a melhor oferta. Mas sabe o que é? Deus, ele sonda a intenção. Não é você depositar R$1.000 de oferta. Se eu depositar 1 centavo de oferta, mas Deus sondando a minha intenção de dar o meu melhor para Ele, de fazer o meu melhor para Ele, é isso que vai o agradar. Tu pode jogar 1 milhão aí. Se eu pôr 1 centavo com a intenção boa, eu vou agradar a Deus. E nisso, o Caim, ele ficou irado que Deus não se agradou, pois a intenção dele não era boa. Deus sondou a intenção do coração dele. Mas ainda assim, Deus é tão misericordioso que Deus fala para ele: o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim não quis dominá-lo. Mas hoje, por meio do Espírito Santo de Deus, o véu foi rasgado. Nós temos acesso ao Pai. Por meio do teu Espírito Santo, nós podemos rejeitar o pecado, nós podemos ser santos. Uma vez na sala de aula, na aula de Romanos, o professor ministrando a respeito da santidade, e eu confesso que eu tinha dúvida, eu pensava, nossa, eu não consigo ser santo o tempo todo. Aí o professor disse assim para mim: tu consegue ser santo 1 segundo? Eu falei, dá para ser santo 1 segundo. Tu consegue ser santo 1 minuto? Eu falei, dá para ser santo 1 minuto. Ele falou, pois é, se você for santo a cada segundo, tu vai ser santo eternamente. Se você a cada segundo conseguir sacrificar o seu eu, mortificar a tua carne e separar a sua vida para Jesus, dá para ser santo. Se você pode 1 segundo, você pode eternamente. Se Deus te capacita para ser santo 1 segundo, Ele te capacita para ser santo eternamente. Então essa é a mensagem. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós. Nós devemos abandonar os nossos pecados. Nós devemos reconhecer que nós não somos dignos daquilo que Jesus fez. Mas nós devemos também ser gratos, porque o que Ele fez foi por amor. Foi por amor, não é só tristeza. Muitas pessoas, quando falam, muitas pessoas quando pensam na crucificação de Deus, de Jesus, que também foi 100% homem, 100% Deus, eles têm um hábito de querer só chorar, ficar triste. Ah, foi terrível o que Jesus passou. Ali você fica melancólico. Mas não é essa a intenção de Deus, não é essa a intenção de Jesus. Quando Ele se sacrifica ali, Ele está se sacrificando por amor. Ele não quer que você fique com melancolia, que você fique aí. Porque o que Ele espera de nós é que nós reconheçamos o seu amor. O primeiro mandamento diz assim: ama a Deus acima de todas as coisas. E ama ao próximo. Ama a Deus. Ama a Deus. O mandamento mais forte dos 10 é ama a Deus. Ama ao próximo. Amar a Deus
fazer o meu melhor possível para Deus, amar o meu próximo, fazer o melhor possível para o meu próximo. Às vezes, o melhor possível para Deus e para nós é que algumas pessoas vá para o inferno. Infelizmente é a verdade. Tem pessoas que elas se entregam a si mesmas. E é o melhor possível para nós, para Deus e para nós. A ira de Deus é o amor de Deus. A ira de Deus também é a manifestação do amor de Deus. Porque se ele deixa um cara louco que quer assassinar as pessoas aí e não se rende a ele, qual que é o melhor para essa pessoa? O melhor é que ela morra. O melhor do pecador é que ele morra. Mas ainda assim, por mais que a ira de Deus seja uma manifestação do seu amor, Jesus ele vem e diz: coloco diante de vós a vida e a morte. Escolhe a vida. O melhor do pecador, porque Deus é santo, é a condenação ao inferno. Mas o melhor de Deus é a vida. O melhor que Deus tem a oferecer para nós é a vida. A vida eterna. Mas isso deve ficar na nossa mente. Deus é santo. Como Davi, ele diz que pecou contra os céus, contra Deus. E mais adiante ele continua se quebrantando diante do Senhor. E aí ele vai falar aqui, no verso 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Jesus, ele por meio do seu Espírito, ele traz a gente aqui no tempo, onde nós temos sido, dia após dia, semana após semana, ministrados pela palavra do Senhor. Mas o que ele espera de nós é uma atitude assim como Davi teve. Davi diz: renove a alegria da sua salvação e eu ensinarei. Será que nós temos ensinado as pessoas? Será que a gente só vem aqui querer receber de Deus? Será que nós temos cumprido o ID? Mateus 28, 18 ao 20. Ide fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho de Deus não é um evangelho egoísta. Não é só para mim, não é só para você. É para o mundo. Deus quer isso. Deus anseia, Deus coloca mais expectativa em você do que você mesmo. Deus coloca mais expectativa em nós do que nós mesmos. Deus ele coloca a expectativa de quando Ele olha para nós e fala assim: o Romário vai ser santo. O Romário é santo. Aí eu não coloco a expectativa em mim, aí eu vou lá como Davi, caio. Mas Deus ele quer, Romário é santo. Romário vai ser santo. Romário não vai me negar. Romário não vai negar o meu nome. Romário não vai negar o meu sacrifício na cruz. Romário não vai negar o meu amor. Nós não vamos negar o amor de Deus. É isso que Ele espera de cada um de nós. É isso que Ele espera. Que nós sejamos santos. Que nós não neguemos o seu amor. Que nós não neguemos a sua salvação. Pensa, Deus, um ser tão maravilhoso. Santo, puro, uma paz eterna. Poderia ficar bem lá na eternidade. Só Ele e a Trindade. E os anjos que Ele já havia criado. Poderia estar lá no maior lazer na eternidade. Mas Deus, ele gosta, Ele é criativo, Ele gosta de criar. Aí Deus vai lá, cria a terra. Aí Deus vai lá, no sexto dia, pega o homem e cria o homem do barro com as suas próprias mãos. Está escrito, Deus faz o homem com as suas próprias mãos. Tudo que Deus faz antes, Ele fala. Mas o homem, ele pega com as próprias mãos do barro e forma o homem. Então Deus poderia viver sem nós. Agora, o que é nós sem Deus? O que é a nossa vida sem Deus? Só há dois caminhos. Só há dois caminhos. E os dois caminhos são eternos. O inferno não é passageiro. O inferno, ele é eterno. O sofrimento não é passageiro. Mas o primeiro caminho e o melhor caminho que Deus quer para nós é a eternidade. É vida eterna. É paz, é consolação,
é onde não há dor, não há sofrimento, não há pandemia, não há Covid, não há AIDS, não há nada. Não há nada na eternidade que possa acabar com a sua vida. Não há nada que possa tirar a sua vida na eternidade, porque lá é o lugar da vida, lá é a vida eterna. Não há nada. Então, há 6 coisas que devemos aprender com Davi. Mesmo pessoas que procuram agradar ao Senhor tropeçam, mas as que tropeçam podem se arrepender, podem ser salvas, porque ainda há oportunidade. Enquanto Jesus não volta para buscar a sua igreja, e enquanto nós estamos vivos, o juízo ainda não está sobre nós. Após a morte, segue-se o juízo, mas ainda há uma oportunidade. 2, Deus está disposto a perdoar o pecador arrependido. Davi pecou, era um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou contra o seu Deus. Ele pegou a mulher do próximo, ele descumpriu o mandamento 17, Êxodo 20, 17, não cobiçarás a casa do seu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele descumpriu um mandamento do Senhor. Jesus, ele veio e ele mesmo diz, eu não vim abolir as leis, os mandamentos, eu vim cumprir. Por isso que devemos ler a palavra do Senhor, para conhecermos a vontade de Deus, para conhecermos os seus mandamentos e para seguirmos o que ele deixou. Nós estamos na graça, mas a graça não foi de graça. Tiago, ele fala assim para nós, que a fé sem obra é morta. Mostra sua fé sem obra, que eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Então nós devemos fazer as obras pelo Senhor, não para ser salvos, porque somos salvos. Porque por meio de Jesus nós temos a salvação. Então Deus está disposto. A terceira, a comunhão com Deus vale tudo. Nada vale mais a pena que ter comunhão com Deus. Nada vale mais a pena que quando a ceia está sendo ministrada, a gente tem alegria de poder ceiar. A gente tem alegria, está no nosso ser, querer ter a comunhão com o nosso Deus. Nada vale mais a pena que essa comunhão. O nosso ser se alegra quando nós ceiamos e entendemos, glória a Deus pelo seu sacrifício, glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Nada vale a pena no lugar da comunhão. A comunhão é o mais importante. O 4º ponto que devemos aprender, não devemos buscar essa comunhão apenas por benefício próprio. Obviamente, como Deus é bondoso, Ele nos dá salvação. Ele abre as portas. Em Malaquias, capítulo 3, ele vai dizer que se a gente for fiel, Ele vai abrir as comportas dos céus para nós. Ele vai abrir todas as portas que são necessárias. Porque Deus é esse Deus amoroso e bondoso que supre a nossa necessidade. Mas essa não deve ser o nosso foco. O nosso foco não deve ser um carro, uma casa, uma moto, uma esposa, um marido, um filho. O nosso foco deve ser a eternidade. O nosso foco deve ser salvação. Nós não devemos ser egoístas a ponto de pensar em Deus como alguém que me dá. Só vem a nós. Só vem a nós como alguém que eu quero. Eu vou me dobrar o joelho diante de Deus só para pedir a Deus. Só para Deus me dar. Não, Deus quer que eu me dê a Ele por inteiro. O que nós aprendemos e nós temos falado? Não é 99, é 100%. 99 para Deus é 0. Grava isso na sua mente. Deus quer 100% dos seus pensamentos, do seu coração, do seu espírito, da sua alma, de tudo. Ele que te criou, Ele quer e Ele merece. O 5º, devemos nos dedicar e honrar e gloriar a glória do Senhor. Devemos nos dedicar, honrar e glorificar o Senhor. Isso que Davi fala, que se Deus restaura a comunhão e a salvação dele, a partir de então ele vai glorificar o Senhor. Ele vai render ao Senhor glórias e honra e vai anunciar boas novas. E é isso, aí já entra no 6. Nossas bocas devem ser usadas para proclamar a mensagem da salvação aos outros,
que possamos aproveitar as lições da vida do rei Davi. Essa é a mensagem para o Senhor nessa noite, para nossas vidas. Essa é a mensagem que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu acredito que não foi só para mim. Eu acredito que o Senhor está colocando na sua mente agora. Não viva para o pecado. Não viva para o egoísmo. Viva para Deus. Viva para anunciar a salvação. Viva para glorificar e honrar a Deus. Viva para ter comunhão com Deus, que deixou sua glória, se fez carne e se entregou por amor a você. Não pense na cruz como um dia triste. Pense na cruz como o dia da redenção. Gênesis 3,15. Virá o descendente da mulher, que vai pisar o descendente da serpente, a cabeça do Satanás. E lá na cruz é esse dia alegre. Lá na cruz é esse dia que Jesus pisa a cabeça de Satanás. Porque no terceiro dia, quando Satanás pensava, morreu o Messias, morreu o Deus que eles esperavam, aí Jesus vai e ressuscita. E a festa nos céus. E é por isso que eu me alegro. É por isso que eu estou sorrindo. Porque Jesus, ele ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus quer salvar. Se não for para viver dessa maneira, para apresentar a salvação de Deus aos homens, para apresentar a salvação de Deus aos pecadores, não há outro motivo para viver. Não há outro motivo para viver se não for viver para Jesus. Se não for como Davi, ser um homem segundo o coração de Deus. Não há um motivo para eu subir aqui e falar e falar e falar. Se vocês não decidirem hoje, viva para Deus. Você que me acompanha pela live, decide hoje, viva para Deus. Se você pode ser santo 1 segundo, 1 minuto, você pode a vida inteira. Você pode. E uma coisa é certa, Deus zela pelos seus santos. Deus cuida dos seus santos. Deus cuida. A minha mãe está ali, ó, um motivo de alegria para mim. Quantas vezes eu já orei a Deus para poder ministrar, e eu acho que hoje é a primeira vez que a minha mãe me vê ministrando a palavra de Deus. É uma resposta de oração. Eu creio que Deus vai salvar. Deus já salvou. Deus já morreu na cruz. Deus já se entregou. Deus já fez tudo. Deus já fez tudo. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa parte. Agora é a hora de nós fazermos. Nos separarmos, ser santos. E ir por todo mundo e fazer discípulos. Eu convido a igreja a ficar de pé nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos. Meditar nessa palavra. Meditar na ceia que será servida. E se alegrar, porque a ceia é um dia de alegria. É um dia de felicidade. É um dia onde Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É um dia de comemorar, não a morte, mas a vida. A ceia está comemorando a vida. A sua morte para o pecado, mas a sua vida em santidade, a sua vida para Deus. Deus, nós te louvamos por essa noite. Nós te louvamos por essa mensagem, por essa palavra. Que nós venhamos, Pai, deixar os nossos pecados, abandonar aquilo que nos prende e viver para o Senhor. Reconhecer como Davi, Pai, que contra o céu, contra o Senhor nós pecamos, mas o Senhor nos perdoa. Um coração contrito e arrependido, o Senhor não desampara, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor salva, o Senhor dá o de mais precioso que o Senhor tem para nós, que Aleluia. É a salvação, que é a vida eterna. Não há Aleluia. Nada de mais precioso para nós que a vida Amém. Eterna. Aleluia. Glórias ao Senhor, Pai. Louva ao Senhor. Te agradeço por cada vida Aleluia. Que poderia estar em casa, mas veio neste momento e recebeu a Tua palavra e recebeu a vida neste momento. Que elas se rendam a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em nome de Glória Jesus. a Deus. Pastor. Amém, irmão.